Muito boa tarde a todos. Estamos aqui mais um episódio do nosso podcast Nova História. Eu sou Lisbeth Sanches. Aqui eu trago pessoas que explicam como foi o trajeto profissional, por isso que é Nova História, porque eu trago pessoas que trazem histórias novas da sua trajetória. Então, para essa oportunidade, eu trago uma pessoa muito especial que eu conheci numa conexão Sim, de financeira, né? sim, de finanças. A minha amiga querida Noeli, a dona financeira. Dona financeira. Ai, estou muito feliz de estar aqui com você, é um grande prazer. E a gente já encontrou vários pontos em comuns, tem muita história para contar. Sim. Sim, muito feliz. Obrigada pelo convite. Noeli, fala aí um pouquinho do seu trajeto, tá? Não se preocupem, tá? Que vai sair um pouco do meu sotaque, não é? Mas vamos acertando. Um pouquinho do seu trajeto profissional, da sua carreira. Se quiser agregar, né? Um pouco da sua vida pessoal também aí para Tá a bom. gente, né? Porque a gente sabe. Carreira profissional tem desafio, pessoal tem um desafio, os dois às vezes são um desafio, então conta pra gente, conta pro nosso ouvinte esse trajeto da dona financeiro. Sim, a dona financeira. Bom, eu tenho 48 anos, sou mãe de uma jovem que quase completará 17 anos. É uma jovem super inteligente, desafiadora como todo adolescente. Eu sou financeira desde muito nova. Eu me lembro que, muito jovem, os meus pais tinham um comércio de bairro, aquele mercado de bairro que todo mundo comprava. E um dia o meu pai me desafiou a cuidar do caixa e passar troco. E era uma máquina enorme que você apertava um botão e abria e aparecia várias notas. Eu fiquei muito emocionada. Quis mexer com dinheiro sempre, desde muito nova, fazer contas. E isso me direcionou a fazer faculdade de administração. Muito importante frisar, por opção, porque todo mundo fala, ai, fez administração porque não queria, não sabia o que queria. Não, eu queria realmente administrar empresas. Tive um grande sucesso da minha carreira profissional porque eu consegui um estágio logo no começo. No final da minha trajetória, fui para um banco, fiquei algum tempo lá e não muito tempo depois eu tive uma oportunidade de entrar numa empresa multinacional. Fiquei 21 anos dentro dessa empresa. Eu entrei para ficar 3 meses e fiquei 21 anos. Então foi uma trajetória muito Nossa, boa, com muita história para três contar. meses e Fiquei 21 anos. Foi muito interessante. Passei por vários departamentos, aprendi muita coisa. E quando o tempo das coisas vão chegando, nesse caminho eu já tinha um incômodo profundo para ter o meu negócio. Então, eu, em alguma fase, eu testava coisas. Então, eu já dei aula de espanhol, já dei aula de inglês, já. olha, gente, que legal. Ela É, fala espanhol e eu falo espanhol, tá? Eu sim. sou peruana. A gente pode até fazer um episódio em espanhol. É, legal. Então, eu dei aula de espanhol, dei aula de inglês. Numa fase também, eu dei aula de teclado. Depois, eu comecei a vender coisas. Então, eu vendia Tupperware. Eu queria me envolver com um negócio próprio. E essa vontade foi chegando, ficando mais forte. E no tempo certo, eu consegui me desligar da empresa. Era uma empresa muito boa, mas enfim, eu tinha muita vontade de sair para cuidar do meu negócio. Passei por uma empresa, porque quando eu saí, eu percebi que eu não estava pronta. Aí eu falei, eu acho que eu vou ter que arrumar outro trabalho. Mas eu fui para uma startup, ali eu já me posicionei como eu vou ficar temporariamente aqui. E fui criando a dona financeira, então ela foi surgindo o nome, eu tive a chance de criar o nome, fazer um plano de negócios. E foi uma jornada bem interessante. Faz um ano, literalmente, que eu estou 100% dedicada à dona financeira e já tenho um monte de histórias para contar. É uma trajetória bem gostosa, assim, mas sempre nesse universo de organizar o departamento financeiro, cuidar de processos financeiros. Eu sou aquela pessoa que me animo quando as coisas não estão organizadas. Aí eu Aham. falo, vamos organizar Eu tudo. sei, eu sei. Você virou assim, nossa, os seus olhinhos ficou brilhando quando viu a minha empresa. Eu gosto muito disso, que eu acho que eu nunca vou conseguir tirar do dono da empresa aquilo que ele tem de melhor, que é o Uhum. talento do negócio.
Mas eu posso te ajudar? Como que eu Sim, posso? Posso claro. arrumar? Posso deixar em ordem? Posso mostrar um outro jeito de fazer, né? Tive uma trajetória de sistemas também muito grande dentro da empresa que eu trabalhei. A gente estava muito envolvido com essa questão de como pôr o sistema para funcionar e ajudar a empresa a melhorar. Então, eu gosto muito das pessoas, mas tem coisa que as pessoas não precisam mais fazer. Pode deixar o sistema fazer. Então, gosto muito dessa organização, né? Organiza, deixa limpinho, arrumado e vamos para uma nova jornada. Esse que é o Nossa, meu... eu tô feliz. Parece que eu tô nos braços do anjo. Então, só pensar que alguém já vai me ajudar a cuidar de muita coisa. Sim, eu gosto. E vou falar para você. Depois você vai falar como eu conseguia fazer o negócio funcionar sem ter isso aqui. Isso é uma coisa que mais me É, desperta interesse, de é, mostrar isso para o empresário, né? é. Que É ele essa a pergunta. gasta o tempo de maneira errada. Às vezes, a pessoa que trabalha com ele poderia estar fazendo ações voltadas para vender aquilo que ele é bom, não para corrigir falhas ou para fazer na mão aquilo que um sistema faria, entende? Não, ajuda muito, muito, assim. Depois que eu entendi que, tipo assim, tudo no manual, tudo assim, sem ter uma noção, uma visão, pelo menos o que você fatura, o que não fatura, ou se tá achando que tá faturando e não tá lucrando, sabe, isso tudo me deixava assim, eu falava assim, eu tô doidinha da cabeça, mas eu, assim, para querer mexer tudo isso, porque muita gente não quer se importar com isso dentro da Sim, empresa. E às vezes quer resgatar já quando está falido, aí eu já não consigo mais ajudar. A né? verdade é essa, mas é importante comentar que, assim, de fato, qual que é o seu talento, né? Se a gente tomar o cuidado de colocar você naquilo que você é boa para fazer e eu consigo organizar, Uhum. não tem como dar errado. É assim que eu penso, né? Eu Nossa. trabalho com empresários que são extremamente talentosos em Uhum. vender, em pensar em ideias novas, em cuidar daquilo que eles são bons, Uhum. mas eles estão lá na frente pensando em inovação, em curiosidades, criatividade, mas Uhum. eles não, de fato, não têm tempo, nem É. não tem tempo de voltar lá e organizar as coisas, né? Não. Nós também, que eu acho muito importante comentar isso, nós estamos num ambiente controlado. Então, o Uhum. Brasil, hoje, ele se destaca internacionalmente como Uhum. um país que se preocupa com a regulação dos dados. Então, a partir do momento em que as pessoas começaram a receber aviso de quanto elas pagariam de imposto de renda e a Receita Federal predispunha o valor a ser pago, o que quer dizer isso? Os dados estão sendo controlados. Então, não dá para a gente ficar informal e não dá para a gente ficar refém da informação que o governo vai dispor. A informação é sua. Então, essa é uma questão importante. O empresário pode ser criativo, ele pode cuidar, mas ele tem que se preocupar com a tendência que o Uhum. país está tomando, que é o controle absoluto da informação que circula a moeda financeira do país, né? Isso. Então, hoje, nós estamos num momento bom para fazer essa migração, porque em alguns anos, né, começa já o próximo ano as mudanças da nova legislação tributária e isso leva o país para um 100% de controle de dados. Nossa. E a Isso gente aí vai... vai ser terrível, né? É, Para quem não tá, tipo. para quem não cuida dos dados, para quem não cuida da informação financeira, porque o governo de fato quer fazer aquilo que faz uma máquina legítima funcionar. Você negocia, eu tiro a minha parte, você tira a sua, e trazer um pouco mais de homogeneidade nos negócios. Tem algumas coisas que precisam mudar. Só que quem não tiver a informação organizada vai para que lado? É. Aí já não tem mais como fazer o negócio crescer. E aí vai falir? Vai fechar, às vezes, por falta de organização, que é mais triste, né? Você abriu com um sono tão, né, assim, né, É, de realizar isso daí, a fazer dar para certo, ir para frente, né, contribuir com o país, porque querendo ou não, você quando abre uma empresa, eu acredito, vai trazer gente para dentro da sua empresa, sim, né? sim. E é um fato, você não vai querer cuidar a vida toda de você ser vendedor, de você ser organizador, de você, não, Não. né? Então, assim, eu acho que quando se abre uma empresa, se abre com uma visão.
Mas talvez se você tem a visão bem pequenininha, provavelmente não vai abrir para esse, né? É. O leque. E a gente tem que pensar, que eu acho uma coisa bem interessante. Você colocou um aspecto bem claro, que eu acho que é o que eu gosto mais de preservar no dono da empresa. O sonho que ele construiu na cabeça dele. Aí, eu sou uma via para apoiar, a deixar o sonho dele mais real possível. Esse é o meu caminho, esse é o meu pensamento. Olha, Noeli, meus olhinhos brilham. Você vai fazer o que você gosta. Só que aí, por trás, a gente organiza. Sabe aquelas pessoas que são do staff? Eu sou a pessoa do staff. Eu fico muito feliz se você estiver lá na frente fazendo o seu negócio funcionar. E a gente organiza aqui, deixa que a gente arruma, põe os números nas caixas corretas. Eu tenho esse pensamento. O que eu acho importante é que se você começa e você tem várias fases de negócio, eu vejo ele muito claramente dividido em 3. A primeira fase, que a gente seria aquela grande onda, que para você chegar no alto mar, você tem que passar várias ondas. Então, até que você faça essa arrebentação toda, vai trabalhando com o que tem. Foca em saber qual produto você vai vender, o que o seu público está consumindo, como você vai conseguir gerar receita recorrente para sua empresa. De verdade, não é para falar do financeiro ainda. Testa produto, testa margem, testa mecânica de ganho. Ok. A gente já entendeu como brinca no mercado. A partir desse momento, aí a gente organiza a casa. Organizou, aí sai de novo para outra onda. Aí cresce, testa produto. Então, não é que você tem que começar com tudo perfeito para o financeiro. Não. Primeiro, a gente tem que, de fato, validar o negócio. Isso é real. Tá. Validou, deu certo. Você entendeu como funciona o jogo? Entendi. Porque tem muita gente que entra com a casa brilhando, mas depois tem que fechar a porta porque, tipo assim, eu tô vendo casos reais agora, tá? Tipo assim, a 25 é um boom para qualquer negócio. Mas eu tô vendo muitas portas se fechando lá, muitas. E assim, tipo, abriu e a loja tava maravilhosa. Mas aí depois do nada, a pessoa não vê, talvez o fluxo de caixa, não dá para sustentar mais o aluguel, que os aluguéis também são absurdos lá, né? Então, assim, fica uma coisa que... porque a estratégia, de fato, de vendas, que deveria ser a prioridade, não corresponde, né? E essa primeira arrebentação eu vou estabelecer uma fonte segura que eu consiga fazer uma receita recorrente. Já entendi como funciona o jogo desse mercado, porque o mercado muda muito rápido. Agora já está todo mundo indo para compra online, né? Como é que você vai fazer esse jogo da loja física? O que você põe de diferente na loja física? Você tem que investir. Mas de onde sai esse dinheiro? Então, esse primeiro jogo são outras mãos. Tem profissionais muito qualificados para fazer esse trabalho. As minhas mãos entram melhor quando você não deu aquela atenção na organização. Aquela coisa que falou, tá meio bagunçado aqui. Eu vou perguntar para você assim, tá, me manda um relatório. Você falou, eu acho que eu não tenho esse relatório, nós vamos ter que montar. Falou, tá, então vamos organizar. E isso não é uma preocupação, é de fato o que eu gosto de fazer. É falar, tá, você não tem? Então eu não vou olhar espantada e falar, nossa, não. Eu vou de fato dizer, ótimo, você não tem, mas agora a gente precisa ter. Porque de algum momento, quando você passou aquela arrebentação, você entendeu o seu negócio. Se você não organizar, você começa a criar um problema para ir para o próximo nível. Aí depois você organiza um pouco, deixa mais palatável, deixa a informação organizada. Aí você cresce de novo. Aí a gente volta e organiza um pouco. Então cresce e organiza. É nessa dinâmica. O último estágio ali, quando você cria aquele primeiro entendimento de negócios, consolida. Beleza. Organiza o financeiro. Nessa organização tem várias etapas. Mas eu acho que uma etapa bem legal é assim, preparar para você não dar conta de tanto vender. Isso que eu acho legal. Que aí entra o sistema. Por exemplo, não, olha, eu entendi que eu vou conseguir fazer uma venda desse produto e de repente esse produto vende demais. E aí, se você não tiver sistema? A organização financeira vai toda por água abaixo. O meu é isso. Porque eu tenho venda no online, eu tenho venda no físico, agora tenho venda na live. Venda.
Porque assim, o meu foco sempre foi assim, ó, de trazer estratégias para a minha loja vender. Eu Sim, falo assim, mas não tem mercadoria. Não, produz mercadoria, produz que eu vou trazendo, entendeu? sim. Mas assim, eu acho que, tipo, você tem que ter sempre uma noção das partes, né? Igual no, numa cancha de futebol, né? Boa. Né? Que assim, você tem que ter o ataque, você tem que ter o, A né? A defesa, de- Tudo isso. tudo tem que estar muito bem direcionado. Quando a gente organizar as informações, aí, se a gente tiver um apoio de um sistema bem organizado, que tem muitas ferramentas Uhum. boas e boas para o seu negócio, cada um tem a sua ferramenta, a gente só vai fazer um pique, a gente só vai pegar a informação, organizar ela para dizer vendo, não vendo, compro, não invisto nisso ou não invisto, porque a gente vai conseguir olhar com as informações da sua empresa. Eu acho que uma coisa mais interessante de dizer para o empresário é que é tudo o que ele precisa saber sobre finanças já está na empresa dele. Eu não vou trazer nada de novidade. Eu só vou organizar os dados de um jeito que ele consiga ver a mesma informação de um jeito diferente. Porque o número é consequência de uma ação. Noeli, assim, sinceramente, eu tô há 14 anos, não, vamos dizer, eu tô há 12 anos empreendendo. Eu sempre fui a financeiro, a É, vendedora, a arrumadora, tudo dentro da minha empresa. Mas assim, tipo, o, eu senti a dor de que, tipo, né, tanto que quando a gente se conheceu lá, sim, foi porque eu queria entender mais sobre como, tipo, realocar os seus bens, se isso é seu, se isso não é seu. sim, Então, entendi. assim, isso era uma dor muito grande. E hoje de manhã tinha uma pastora pregando, viu? Hum, Falando assim, se hoje, tipo assim, né? Acho que foi para na Bíblia que ela falou, para não sei se é o profeta, ele falou assim, eu vou te dar mais tantos dias de vida, né? ah, tá bom. Então, assim, e se Deus falasse para você que você tem só hoje, ou tantos dias de vida só, você tá deixando como, né? Os seus Oh, filhos, tá deixando como, né? As outras áreas da sua vida, né? E aí eu fiquei pensando, né? E eu falei assim, ainda bem que eu tô tentando organizar, ainda bem. porque assim, me veio você, né? Que eu falei assim, que o meu esposo normalmente não é de cuidar muito da parte financeira, né? E eu sempre fui muito obcecada em, tipo, nunca deixar meus caixas zerados. Sim, Eu sempre fui obcecada nisso. Se você tem por exemplo, se você tem uma conta aberta num banco, nunca deixe, tipo, sem nenhum real, né? E o meu marido sempre deixa zerado, até a carteira. Porque, assim, eu falo assim, por que que você tem que deixar desse jeito? Não pode. Porque eu acredito muito na atração, sabia? tá. Tipo, tudo que é vazio, tudo bem, vai entrar coisas novas. Mas o dinheiro é algo positivo que vai comprar e vai te dar o seu conforto, porque que você sempre deixa, né? É, eu sou mais igual você. Eu ficaria sem dormir se eu tivesse com a conta zerada. Então, assim, e o meu esposo tem como é que se diz? Esse comportamento. Então, aí eu falo assim sempre para ele, tipo, é, sempre, tipo, se você tem um produto para comprar, mas talvez você não é tão importante para não compra. Então, nessa questão foi a minha dor, porque como a gente produz, Sim, né, bastante material, e a gente tem mais ou menos um mês para ainda, né, sim, começar a recolher esse capital de volta, porque a demora da da fabricação. fabricação é longa. Eu falei para ele assim, ó, você tem que aprender mais a deixar, tipo, agora é o momento, agora não é o momento, entendeu?
Mas ele, tipo, não tem essa... Sim, talvez, assim como uma boa parte dos empresários brasileiros, quem empreende, né? Porque eu acredito que o empresário ele já acaba não se comportando mais assim, porque ele de fato conhece uma palavra que a gente usa muito em finanças, que se chama ciclo financeiro. Ele sabe o tempo, é como se fosse aquela onda, né? Épocas tem menos dinheiro em caixa, época tem mais dinheiro em caixa. Aí ele consegue saber quando que dá aquela volta e começa para o mesmo ciclo. Isso é uma coisa que ia ajudar ele a regular esses gastos, né? Que é o que a gente vai fazer, né? A gente está quase chegando nessa informação lá nas nossas pesquisas. Para ajudar vocês tomarem decisões de compra e investimento. Nas minhas aulas muito primárias, quando a gente vai aprender na faculdade, dizer como que a gente equilibra investir em coisas novas e inovação, porque outro dia eu estava assistindo uma live e falou que era um documentário, que algumas marcas estão lançando, eram 4 coleções por ano, agora eles estão lançando 30, 70 modelos de roupas diferentes, então é como se eles tivessem a demanda crescente de inovar. Aí o que você faz com isso? Você vai ficar para trás? Não, você tem que também ter uma parte do seu dinheiro para investir em coisas novas, certo? Tá, mas tem que ser uma coisa nova que você vai correr o risco de investir e descobrir que não deu lucro. A gente nunca perde, a gente aprende, né? Sim. Mas é um pedaço. Quanto que é desse pedaço que você vai deixar? Se a gente tivesse como... Se o empresário sentar e fizer a conta correta, esse pedaço aqui é porque eu vou usar para testes. Eu tenho certeza que metade da população ia dormir melhor. Por exemplo, lá no Mercado Livre, né, que eu ando também em várias mentorias sobre o Mercado Livre, né, que a gente está vendendo também dentro da plataforma, eles sempre falam, toda semana você tem que ter 500, 300 reais para trazer mercadoria de teste. É verdade, mas é verdade. Toda semana, toda semana. E aí você vai descobrir o qual mesmo vai, tipo, te ajudar a ter essa recorrência de vendas. Não tem outro jeito. Então você vai dividir, tem um desenho que é basicamente assim, aquilo que funciona, que você sabe que vende, que um personagem famoso nas fantasias que nunca sai de moda, fala um para mim, por exemplo. Eu tenho o Demon Slayer. Pronto. Você entende? Você tem que ter sempre? É óbvio. Ele sempre vende. Então esse aí você não mexe, certo? O que você vai começar a olhar para ele assim, como que eu consigo fazer a mesma peça e aumentar a margem de lucro? Esse é o pensamento para aquele que já está funcionando. A mesma peça? A mesma peça, mas aumentar a margem de lucro. Pequenos movimentos, coisas talvez simples, mas que multiplicado pelo volume vão começar a te dar mais margem. Esse é o pensamento, para aqueles que estão funcionando, certo? Tem alguns que não estão mais funcionando. E aí a grande pergunta é, quando que eu paro de vender isso aqui? Então, vamos lá. Tem fantasia que é de época, né? Sim. Eu vou chutar uma aqui, mas talvez o Homem-Aranha já tenha entrado em decadência. Não sei, eu acho que, não sei, os meninos não vão deixar isso acontecer. Mas, né, talvez a Flea vendeu muito Homem-Aranha, vendeu muita fantasia de Homem-Aranha, mas agora não vende mais. Aí a pergunta é, quando que eu vou deixar de fabricar? Quando que eu abro mão que um cliente aparece, de repente, você falou assim, eu vou parar de fabricar Homem-Aranha. Aí um cliente aparece e pergunta, você tem a fantasia do Homem-Aranha? Aí você fala assim, acho que eu não vou parar de fabricar. Essa decisão você tem que tomar. Então, tem produtos que estão sempre funcionando, você vai trabalhar na melhora da margem. Tem produtos que estão morrendo, que estão entrando em obsolescência, que você vai descartar. Se ele te perguntar amanhã, se você vende a fantasia X, você vai dizer, não, essa eu não vendo mais. Por quê? Você fez uma conta e descobriu que não dá mais, não tem mais. Fica muito tempo parado no estoque. Essa conta básica que a gente vai fazer. Mas e a outro pedaço da brincadeira é, aonde eu estou colocando mais as minhas moedas? Na chance de dar certo. Essa na chance de dar certo tem que ser sustentado por aquele que vende bastante. Então, o dinheiro que você ganhou na margem, do que você tem certeza que vai vender, você direcionou para aqueles que você vai fazer teste. Então, no final, se você for pensar quanto vai para o bolso do empresário, não pode mudar. A empresa tem que se pagar. E a gente tem que se virar para fazer o negócio funcionar. Sim. Então, o que eu gosto de fazer? Pega o número,
Aí, o mesmo número, a gente tem o mesmo resultado. Vira de assim, vira de assim. Aí eu vou falar assim, Ali, sabe o que eu descobri? Eu descobri que, de repente, se a gente tirar esse custo aqui, não dá pra você tirar esse custo? Eu não sei, a gente tem que estudar, mas a gente consegue diminuir o custo de transporte? Você vai falar, eu acho que eu consigo. A gente pega esse dinheiro de economia e joga um pouco mais lá no Mercado Livre. Você faz um pouquinho. Ao invés de você colocar 300, você coloca 500 no teste do Mercado Livre. Aí, com isso, a gente já consegue lançar outras ideias e colocar outros produtos que vão fazer parte daquele conglomerado de coisas que seguem vendendo muito bem. Mas e de onde você tira esse dinheiro? A experiência traz muito isso para quem está vendendo mesmo, vendedor, lojista. Mas fica muito na cabeça dele. Aí ele fica onde? Preso na operação. Aí, como do que ele vai transferir? Tipo, um chipzinho na cabeça dele? Não dá. A gente precisa do sistema para dar o suporte, né? Para colocar os números em perspectiva e ele poder avançar e tirar tudo do peso da mão dele, senão não cresce. Não é? A gente só está aqui, por que a gente está aqui hoje? Porque a gente tem alguém que a gente um dia parou, abriu mão de ficar lá na operação e colocou pessoas capazes para fazer o nosso trabalho de operação, né? Não, isso é um fato, né? Porque assim, às vezes a empresa também não cresce ou não está sendo operado por outras pessoas, é pelo conforto do próprio empresário. Pode ser também, né? Pode ser. Né? Há de tudo. Eu acredito que eu lido com vários tipos de pessoas, né? Eu tenho empresários que eles entendem claramente que eles no futuro não querem estar nem no escritório. Ele fala, eu quero estar viajando, eu quero que as coisas estejam funcionando. Essas são as melhores pessoas para trabalhar. Por quê? Você dá uma sugestão de melhoria e ela aceita, porque ela fala, se isso vai melhorar e vai me tirar dessa operação, vamos rápido nesse assunto. Mas tem pessoas que de fato acham que é só aquilo. E tem empresário que é assim, que ele tá ali, que ele entende que o dinheiro dele nossa, é muito pensamento louco assim. Mas assim, ele acha que ele tem que se esforçar para ganhar o dinheiro. E o esforço tem que ser braçal, não pode ser um esforço mental. E aí ele não abre mão. Essa semana eu estava numa discussão legal que é assim, quanto mais você vai elevando o seu nível, menos trabalho braçal você vai fazer. Então, um diretor, ele vai ficar 20% fazendo trabalho manual e 80% é cérebro. Né? É desafio, é resolver problema, é tentar trazer dinheiro para a empresa. É cérebro, comunicação, reunião, conversa, venda. Não tem a ver com você ficar lá fazendo, entendeu? Na boca do caixa. Não dá. Eu já vivi muito isso, muito, muito, muito. E eu não me sentia bem. Porque eu sentia que, tipo, ali eu estava desperdiciando o meu dom de, tipo, trazer estratégia, fazer coisas novas. E quando, tipo assim, chegou para minha vida que eu podia fazer assim, abrir assim, Sim. veio uma coisa assim, uma liberdade de, tipo, falar assim, uau. Eu falava assim, e ainda tinha dias que, tipo, eu ia fazer outra coisa que não tinha nada a ver com a empresa. Aí eu me sentia assim, ó, será que eu tô na direção certa? Uau. Por que que eu tô, né? Por que que eu tô desperdiçando meu tempo ou indo para esse, tipo, para esse curso ou para essa mentoria ou para esse desenvolvimento pessoal? Eu vou confessar uma coisa. Eu fiquei muito tempo como CLT. 21 anos é muito. Antes disso eu já era CLT. Então, 25 anos da minha carreira, 27, tá? Eu fiquei recebendo ordens. Quando eu abri a minha empresa, na primeira semana eu sabia que eu tinha que vender, porque é assim que funciona, né? Tá bom, eu vendi algumas coisas, mas depois eu fiquei sentada falando, tá, e agora? Quem que vai me dar ordem? O que eu vou fazer? Por quê? Porque eu estava acostumada a ser mandada, literalmente. Eu acho que acontece isso com todo mundo, não é possível. Acontece. Eu me senti uma pessoa, eu falei, e agora tô abandonada. Quem que vai fazer a meta? Eu vou fazer a meta? Ai, não, cumprir a meta eu sei, mas fazer a meta e fazer eu não tinha essa habilidade. Eu patinei uns 6 meses, mas eu patinei muito, assim.
Então, eu tava num... Era assim, ó. Tá, eu preciso vender, mas eu preciso entregar. Se eu vender mais um, eu não consigo entregar o que eu tenho. Se eu vender mais um, eu não consigo contratar e pagar um salário para uma pessoa para fazer o que eu preciso que faça. Eu ficava andando em círculos. Andando em círculos. Aí, um dia eu falei, não interessa. Qual que é o objetivo? É crescer? Então, é o que a gente vai fazer. A gente vai sair para vender. A gente vai pôr alguém, vai tomar uma atitude, porque tava muito cruel. Eu tava virando essa empresária aí. Eu ia ficar eu empresária, aqui a gente fala, eu sozinha mandando. Na verdade, eu ia virar uma terceirizada de uma empresa qualquer. Falei, não é isso que eu quero, mas eu senti essa dor de falar, nossa, será que tá certo? Tá certo eu sair daqui no dia da semana para poder fazer um encontro de empresários? Ou para participar de um podcast? Imagina! há um ano atrás eu não faria isso. Eu não tinha condição, acho que talvez até psicológica, sinceramente. É que quando você sai da sua zona de conforto, né? Que assim, não existe a pessoa falar, eu não estou na minha zona. Se você não está crescendo, é porque tá. Porque tá. Isso é Se real. não está crescendo, é porque tá nessa zona de conforto. Tá. E no meu caso foi assim, me sentir assim, tipo, presa, fazendo umas coisas que ajudavam, mas eu não estava vendo crescimento. Ah, entendi. Mas sabe o que eu calculo hoje? Agora eu aprendi, tá? Quanto custa você, com a sua inteligência, mas qual é o seu valor? Quanto que é o seu... Vamos pôr em salário? Qual que é o seu salário? Aí eu fico pensando assim, nossa, será que um salário desse tem que fazer isso mesmo? Não tem outra pessoa que tem um salário mais compatível com o que está sendo feito? Entendeu? Normalmente fazem essa questão, né? Quem faz de gestão empresarial fala assim, ó, coloca no papelzinho tudo que você faz, tudo que você é capacitado e tudo que você já fez dentro da sua empresa, quanto que um colaborador desse cobraria para fazer. E em esse, como é que se chama? Em esse quesito você vai fazer o seu salário, né? E aí você tem que pensar uma coisa que eu aprendi também nesse 1 ano de jornada. Aonde as oportunidades estão? Quando você se relaciona com as pessoas. Se eu ficar atrás do computador, cuidando das entregas, eu não vou estar em reunião de empresários, eu não vou estar nos encontros. A gente não teria se conhecido, você concorda? Não. A gente estava onde? Num ambiente onde os empresários estão. Então, quando eu percebi que eu não tinha outro jeito de sobreviver se eu não me posicionasse de verdade como dono de empresa, eu falei, eu vou ficar aqui trabalhando como uma funcionária. Não, eu ia me tornar... Olha que loucura. Eu ia me tornar funcionária da minha empresa. Eu falei, não é isso que eu quero, não. Ou eu mando aqui, ou eu vou trabalhar de novo numa empresa, né? Isso foi uma coisa que mudou bastante. E foi uma mudança muito rápida, porque a gente estava conversando já um pouquinho, né? Foi uma mudança muito rápida, porque eu acho que eu vim de uma série de questões pessoais para serem resolvidas. Então, francamente, teve muito tempo que eu não era prioridade. Acho que isso aconteceu. Enfim, a minha filha teve um problema de saúde grave, ela teve câncer muito jovem, me debrucei lá. E aí depois a minha mãe ficou doente, me debrucei lá. E depois eu acabei me separando, tive que passar por me reinventar. E aí eu falei, bom, nesse meio tempo tinha pandemia, sabe, uma coisa assim. E eu falei, e eu? Escreve aí no papel, qual que é o seu sonho? Eu fiquei um pouco vaga, em algum momento eu perdi a luz do sonho, entendeu? E pensando um pouco, fazendo uma autoanálise, eu voltei lá atrás e falei, cara, por que eu escolhi fazer administração? Administração de empresa é para quê? É para administrar empresa. Simples assim. Falei, não, sempre tive vontade, nunca fui muito estimulada. Tive que arrancar de dentro de mim, assim. Falei, eu vou abrir a minha empresa e acabou, não quero conversa. Tive que arrancar de dentro e fui fazer aquilo que era um sonho parecia muito lúdico, porque eu era jovem, e aí ninguém me segurava, e eu ia ter sucesso, ia ser uma empresa enorme. Mas é isso, entendeu? Eu fui lá e resgatei o meu sonho e falei, não, agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu sou a prioridade da vez agora. O que você quer? Você quer? Eu também. É isso aí, nós vamos fazer isso aqui.
E aí, nessa remodulação de sonho, eu também descobri que eu não vou ser funcionária da minha empresa. Acabou, eu não vou ser. A gente vai... Profissionais excelentes trabalham comigo, né? Assim, somos todas mulheres, não. A gente se chama internamente de as donas. As donas? As donas. Nossa, que chique. E estamos num processo de crescimento. Estou trazendo pessoas boas para trabalhar comigo. Porque eu, de verdade, não vou ser funcionária da minha empresa. Eu vou comandar a minha empresa. E ainda estou nessa... Olha que é um mix. Porque eu ainda estou nessa fase de consolidar minha receita, que é uma fase onde as minhas finanças não necessariamente são obrigatoriamente organizadas. Né? Lógico, eu tenho muita coisa na cabeça já. Já estou passando muita coisa para o controle, já tenho um sistema para me apoiar nisso. Mas, para um empresário que, como eu, assim, sonha em ter o seu negócio, porque é assim que a gente vai para a luta e coloca a empresa para a rua, né? A gente fala, cara, vai funcionar. Aí você chega lá e senta e vira funcionário da empresa. Aí não dá para brincar, né? Aí não dá para brincar. Então, se o empresário já saiu desse pensamento, ele já não pensa mais assim, eu acho que a gente consegue ajudar. Entendeu? Porque ele vai lá e faz o dele, a gente arruma a casa aqui, quando ele voltar, ele já traz mais problema, a gente já encaixa, Resolve, né? já deixa as coisas arrumadas e cria uma forma ao ponto dele conseguir ter informação na mão para tomar decisão e fazer novas coisas e fazer o que gosta. Então, esse é o caminho, essa é a direção, né? Porque são todas pessoas, né? Eu não desisti das pessoas, sabia? Eu acho que tem um monte de gente que desistiu, falou, eu gosto mais dos animais. Não, eu gosto das pessoas, assim. Porque as pessoas são para se relacionar, né? Hoje em dia tá meio do averso, né? Porque falam que a gente tem que ter muita paciência para conversar com eles, né? E as pessoas... Mas é isso, é para isso que a gente está aqui, né? É o fluxo, a gente tem que se ajudar. Tem que ser. Eu gosto de... eu tenho a oportunidade de trabalhar em empresas de vários tamanhos. Eu tenho clientes de vários tamanhos, né? Então, se eu entro numa empresa de grande porte, por exemplo, o empresário tem a mesma dor do pequeno. Só que o pequeno não percebe que a dor é igual para todo mundo. E a diferença entre o pequeno e o grande é que o grande fez aquilo que ele prometeu. Para si e para os funcionários, para o sócio, até para o cliente. Mas a dor é igual. Não tem diferença. E as grandes mesas de negociação que a gente senta, ele pergunta assim, me explica para mim como é que eu vejo o meu número de uma forma diferente. Porque o número está lá. Os controles, o sistema. Mas ele tem, às vezes, uma ou duas perguntas que é a mesma pergunta do pequeno empresário. E você vai falar, Noeli, não é. Gente, é a mesma pergunta. E por que as empresas grandes eu consigo dar uma resposta rápido? Porque eles têm informação, têm disposição de mudar. E quando você dá um conselho para o empresário, ele fala assim, eu respeito que você é especialista, nós vamos fazer porque eu sei que isso leva ao crescimento. O pequeno, ele fala assim, não, sabe o que eu estava pensando? Sabe o que a minha ideia, estava com uma outra ideia. Aí eu falo, não, tudo bem, vai aí, a gente tenta. Tá bom, vai fazer o quê? Não, mas tem mesmo. E Noeli, não é só na área financeira, é em tudo. O pequeno sempre vai travando tudo. Mas porque tem que ser, tipo assim, tem que ser com cuidado, tem que ser assim, assim, devagarzinho. Não dá para ser assim, sabe? Um monte de desculpa. E eu acho que assim, eu pergunto. Sim. Mas eu já trago, vou testar. Boa. Vou testar. Só vejo se o orçamento está certo. Sim, se acomoda, se você tem espaço. Mas eu entendi seu ponto. Esse é o meu ponto, sabe? Porque, tipo assim, tem, né, empresários pequenos que, tipo assim, pode querer crescer, mas também não pode estar vendo para honrar aquele serviço da pessoa também, né? Mas tem uma coisa que... Talvez eu tenha saído de um buraco tão profundo que eu me enfiei, que foi que eu também te contei sobre o medo. Eu fui tomada pelo medo de uma maneira insuportável. Então, uma insegurança muito grande.
E quem é empresário não faz sentido ter medo. Ele tem que saber lidar com o risco. Ele tem que sentir aquela dorzinha no estômago e falar: Isso. vamos testar. Quando você fala vamos testar, você não É. sente aquela coisinha assim. É. É porque você tem apetite ao risco, entende? Uhum. Isso é o empresário. Ainda aqui no Brasil, que eu vou te contar, a gente tem um talento, né? A gente complica um pouco mais. Então, você testa com menos coisas, porque em ambientes mais estáveis, quando você vai testar alguma coisa, você tem mais informação. Aqui você testa e, sei lá, sai correndo. Você fala, ai meu Deus, se der certo, deu. Mas essa vontade de correr risco para dar certo, Uhum. eu estava numa posição totalmente oposta. Eu estava coberta em várias camadas de medo, assim. Medo era porque eu estava num ambiente estável, eu era CLT, o meu salário caía todo mês, nunca ganhei mal, né? Então, o que acontecia comigo? Eu levantava de manhã, entregava meu serviço, cumpria minha meta, o salário caía. Uhum. Que risco que eu tinha? O risco que eu tinha era muito pequeno. Agora não, agora eu estou em alto mar. Então, o que às vezes eu penso é o seguinte: o empreendedor, ele cai nesse risco aí do medo. Eu já estou ganhando 10, se eu correr o risco, vai cair para 8? Porque eu vou pegar 2 e vou arriscar. Não, vou ficar aqui no 10 mesmo. Né? E aí ele entra numa onda. Eu saí dessa situação de medo. Não faz sentido. Eu tive como se fosse sabe quando acende a luz na cabeça? Uhum. De várias coisas que foram acontecendo e eu acabei percebendo que eu estava nesse mundo do medo. Mas se você fizer uma conta, pensa bem. Ó, se a pessoa está com 10 mil de faturamento hoje. Uhum. Aí, para ela testar alguma coisa nova, ela tem que tirar 2 mil e baixar o ganho dela em 2. Tá bom? Vamos supor que ela vai gastar em 2. Aí ela vai arriscar e não dá certo. Mas ela aprendeu. Entendeu? Ela cresceu, ela descobriu. A chance de dar errado da próxima vez é muito menor. Agora, se ela não fizer nada e continuar com 10 mil em um ano, ela compra as mesmas coisas? Ela não compra, então ela já perdeu. É isso que eu acho que... Eu não sei onde eu tava com a cabeça. Começa por mim, tá? Eu não tô julgando ninguém. Mas eu tava com esse pensamento. Falei, não, se eu tenho 10, eu vou ficar com 10 pra sempre. Mas 10 depois de um ano, eu não compro as mesmas coisas, porque o dinheiro já tem outro valor. Então, eu vou investir 2 para eu aprendendo, porque daqui um ano eu já aprendi. Tive um ano de aprendizado, eu vivi com 8, eu tenho 2 para fazer teste. E é impossível, com um pouquinho de massa cefálica, só um pouquinho. Só um pouquinho, não precisa muita. Você gosta do seu negócio, você sabe fazer o seu. Será que você não vai acertar na terceira, quarta vez? Fazendo um bom teste? Com certeza vai. E aí você vai estar ganhando mais que 10 no outro ano, pelo amor de Deus, né? Então, sabe quando... Isso é surreal. Eu te falo assim, todas as coisas que eu implementei, assim, né? Por exemplo... A minha mentoria mesmo no Mercado Livre, que foi uma aula, assim, tipo, correndo quase. Sim. Porque na 25 todo mundo vendia, estava começando a onda depois da pandemia, né? Uma aula, o cara lá, uma aula veio, um negócio ali para conversar. Mas assim, olha quem é assim, quem está determinado. E assim, olha... Se fosse outra, né? Não tô me gabando também, tá? Eu falei assim, olha, esse cara vai vir, falei já pro meu marido, a gente já pagou uma mentoria cara, que eu paguei quando foi quase 6 mil reais. Tá? Não são os 2 que eu falei, já são 6, é bastante. 6 mil e foi para uma aula. Uau! Era muito caro. Aí eu falei assim, ó, vamos lá, prepara já um pouco de dinheiro, porque eu não tinha computador. Falei, vamos colocar o computador, vamos arrumar aqui, vamos fazer um estúdio aqui bonitinho. E amanhã que vem o cara aí, já vamos fazer o primeiro anúncio. E depois eu vou replicar tudo que ele passar amanhã. E foi assim. E se eu não tivesse feito isso, se tivesse esperado assim, olha... Depois da terceira aula, vou ver se eu compro, vou ver se eu vou trazer esse equipamento, vou ver, sabe?
Mas assim, quando você, tipo, determina uma coisa que vai fazer, Sim. assim, eu acho que foi tomada assim, vai com medo, não tem, vai com risco mesmo, É, e com eu fui. risco. Acho que você falou, a correção foi ótima, porque a gente não consegue andar muito com medo. Né? Mas quando a gente tem apetite ao risco, a gente anda, ó, e a gente vai longe. E eu vou falar, eu tô com fome de fazer coisa boa, sabe? E não é ali, nem te conto, Ah, depois de 1 ano e meio, aproximadamente, sim. o ano passado, eu entrei em 2023, Uhum. março, foi finalizamos um ano de aprendizado, né, aquele empurra, 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 3 meses trabalhando duro, eu mesma trabalhando, depois eu deleguei. Sim, sim. Eu sou assim, eu sou assim. É, eu, eu vejo o mercado, como vai funcionar tudo, eu já vou colocando ali, depois eu saio. Sim. E eu já coloco, treino a pessoa que está mais disponível e quer fazer aquilo dar certo, Sim. e eu coloco dentro. E foi assim. E depois desse ano, 2024, a gente faturou 1 milhão no Mercado Livre. E então, pois é, for 6.000, né? É que não dá pra comparar, a pessoa não percebe isso. Os 6.000, quanto te custou? Olha, Nada, foi um. se eu não tivesse investido 6 mil, 2024 eu não teria faturado É, 1 milhão. é. É sabe que eu acho que é mais importante a gente lembrar? É assim, vamos pôr um pouco, vamos pôr as pessoas no lugar dela, tá bom? Se você, vamos começar a falar a verdade, não vamos enganar ninguém, não. Aham, Se quer ser um freelancer uhum, e quer trabalhar sozinho e quer fazer um serviço para uma empresa e entregar, uhum. ok. Eu valorizo muito, inclusive esses profissionais me ajudam muito quando eu preciso de algum Sim, serviço específico. certo. Mas eles já disseram, eu sou um freelancer, eu sou individual, eu não vou ser um empresário. Uhum. Agora, se você saiu para dizer que é um empresário e fica lidando com você sendo funcionário da sua empresa, nós vamos ter que corrigir isso agora. Não vamos, não, vamos parar com essa É, brincadeira. é. Muda de postura. Acho que a postura vai ajudar muito. Segura um pouco os gastos, Uhum, coloca em perspectiva que uma parte do seu negócio tem um produto bom que já circula mais, uhum. fortalece esse produto, melhora a margem dele. Depois, você pega aqueles que estão ficando obsoletos, que só estão te, vamos lá, ocupando espaço em estoque, enfim, fora de linha, que você não vai conseguir mais colocar ele para girar, porque passou a onda de produto, passa muito É, rápido, certo? passa Tá, demais. abre mão. Você pode ter um maior carinho, ele pode ter sido o que te ajudou a comprar a sua casa, mas passou, abre mão daquilo, abre espaço para o novo. Pega um pedaço da grana, diminui o seu prolabore, pega um pedaço da Uhum, grana e faça teste. Faça teste. Tudo bem que, além disso, a gente vai ter que andar nos ambientes certos, né? sim, Então, são tem. os adicionais, tal. A gente vai ter que andar com o ambiente certo, vai ter que buscar conhecimento, que nem você fez. Uhum, Porque eu duvido que quem fizer esses passos de maneira coerente, uhum. não vão ficar preparados para a gente resolver as finanças depois. É. Porque aí ele vai estar com um problema muito legal para resolver. Vai estar com uma. Eu tô. Não, olha, eu queria muito ter um problemão para resolver na casa de todo o empreendedor que se posicionou como empresário. Sim. Isso seria, assim, louvável e gratificante, porque é, eu vejo muita gana no povo brasileiro. Eu não sei como você vê a gente assim. Talvez agora você seja mais brasileira, né? Você é muito brasileira para responder essa pergunta. Mas você entende que o povo Sim, trabalha muito, o povo é sim, muito dedicado. Talvez eu vejo. o latino O tem, latino é. em geral, é muito O assim. latino é. O latino é inteligente, É, é é criativo. criativo. Eles. Eu acho que, tipo assim, eles. Para qualquer coisa, eles acham um jeito de sair do buraco, Sim. entendeu? E assim, o Brasil é tipo assim, é quem comanda, É, a gente consegue vender muita coisa, né? A gente né? consegue ser criativo. Olha, a gente vê, por exemplo, a tecnologia implantada no Brasil, tipo, os maiores volumes que vão sair ainda no TikTok, né? Sim, Que tá aqui. tá aqui. Então, assim, e a gente vê que, tipo,
Hoje em dia não tem gente que fale assim, não tem que ter mais gente que fale assim, ó, que não dá para ganhar dinheiro. Mas Entendeu? aí Não tem, não tem. não tem como. Acho que eu vou colocar da seguinte maneira. Não, se você disser que não dá mais para ganhar dinheiro, você não quer. Só isso. Você não quer, então a gente até ouve essa sua frase respeitando e fala, não, tá bom, beleza. Uhum. A gente vai para outro lugar, né? A gente muda de ambiente. Quem é mais corajoso e gosta mais de arriscar, você fala, não, fica aí. Não, fica aí. Eu vou ali e já volto. Mas a gente vai andar. Só que se a gente estiver no ambiente certo, a gente não ouve mais isso das pessoas. Verdade. Eu tenho andado com pessoas que isso está fora da pauta. Não existe essa pauta. Ai, porque não está vendendo. Não, essa pauta não acontece mais. É lógico que a gente tem alguns cenários acontecendo, enfim, tem coisas que são inesperadas, taxações que nós não estamos planejando. Isso faz parte daquele pedaço que você usava para fazer teste, talvez você tenha que voltar e cobrir um pedaço da sua operação. Né? Dadas as devidas proporções, mais ou menos seria essa a regra. Mas o empresário que está a fim de fazer, ele se reinventa. Eu só não queria pensar que eu vou ter que ir para o fundo do poço para poder me reerguer, entende? Eu tirei também essa dinâmica do meu pensamento. Porque eu acho que você não vai para o fundo do poço, você vai começar, mas já com muitas coisas que você já aprendeu. Porque, tipo, tudo como é que eu posso falar? Tudo é que nem na Terra. O povo fala, a gente nasceu sem nada. Não, mentira. Na Terra já tinha tudo pronto para você. Nossa, eu penso muito assim. Tá? Nossa, eu concordo muito com você. Então, eu acredito que é da mesma forma. Se você falar assim, ai, é que eu fali, eu tô... No fundo, não existe fundo do poço. Mas eu vou dizer que talvez... Eu passei por esse momento quando eu estava excessivamente coberta pelo medo. De uma maneira um pouco diferente. As minhas palavras não eram que eu não ia dar certo. Mas eu perguntava, será que vai dar certo? Uma dúvida muito profunda que era o medo. Então, tem muita gente assim. Tem muita gente que vai para essa direção. Se a gente tirar essa camada das pessoas que vão querer fazer alguma coisa mesmo, estão dispostas... Eu acho que a gente não vai ganhar o mesmo que a gente ganha hoje. O próximo ano sempre vai ter crescimento. Uma atitude que nem você tomou de rapidamente reagir e enxergar uma possibilidade te faz chegar em novos patamares. Então, tem muito a ver com essa dinâmica da gente querer ir para frente. Eu gosto de andar com empresários que têm esse pensamento. Os meus clientes, na verdade, pensam assim, porque senão a gente nem combina também, né? Porque eu acho que você atrai, você gosta. Porque esse negócio do dinheiro com o empresário, você tem que ter uma afinidade. Porque o empresário, muitas vezes, né, para te dar assim, né, tudo relatório, tudo, ele vai ter que, tipo... Sim, tem que confiar. Né? Mas que confiar, aí né? eu acho que é legal, sabe o que eu aprendi? Porque isso já aconteceu e não foi uma vez só, não. Eu entrei em uma empresa que eles falaram, gente, como assim? A gente vai dar as nossas informações financeiras para essa pessoa? Tipo... Aí eu falei, não, calma, não é um problema para mim. Por quê? Como eu trabalhei numa empresa multinacional com um número exorbitantemente alto, eu não me assusto com um número alto. Mas aí eu posso dizer assim que o número era muito alto, entende? Porque era uma empresa muito grande. Então, quando eu olho uma informação de número, eu sei que aquele faturamento não é meu. Mas aquele número não me assusta. Então, talvez a preocupação dos empresários quando contrata um especialista financeiro será que ele está acostumado? Porque, às vezes, a empresa fatura mais que a pessoa física, certo? Será que ele está acostumado com aquele numerão lá? Ele não vai ficar deslumbrado? Não, é questão de hábito. Entendeu? É questão de hábito. Nelly, é engraçado que para mim não aconteceu por isso. Sabe por que aconteceu? Porque eu falei, eu não tenho dados. Sensacional. Não, isso é verdade. Eu falei, eu não tenho dados. Tá, o que a gente faz agora, né? Não, mas sabe que isso não é a verdade. Vou te pegar já
já para corrigir, porque você tem muitos dados. Eles Aham. só não estão organizados, E, que é o que eu assim, adoro fazer. Então, assim, eu tenho dados, mas, tipo, se você vier falar assim, expõe para mim, eu ah, não tá. tenho. Não, mas isso é o que eu vou fazer. Eu vou Isso organizar é para você isso que expor. eu queria, sabe? Tipo Sim, assim, ó, sim. se alguém chegasse e oferecesse tipo, a compra da minha empresa, por exemplo, Uhum. né? Você tem que passar, olha, esse aqui é o nosso plano, né? O nosso, Sim. tipo assim, esse aqui é Os o que, nossos relatórios esse aqui, financeiros, isso, tá? entendeu? Mas aí, se você não tem isso, é que assim, a gente vende mais ou menos aqui, é mais ou Aham, menos aham. ali e mais ou menos ali. E é isso. Sim. Então, e isso assim, tipo, quando eu comecei, né, nesses ambientes aí, começaram a falar sobre isso, sobre aquilo, eu falei assim, eu preciso mesmo, eu acho, Acho alguém, que agora tá na hora, né? né? É. E aí, justo meu marido, foi anteontem, a contadora veio, foi semana passada para conversar algumas. Ela falou, a Noeli é gente boa, sabe? Eu gostei dela. Ela falou assim, né? E já passei alguns dados, né? Sim. E ela estava comentando, né? E assim, e tipo, o meu esposo não sabe que eu contratei alguém para ajudar né? Sim. Mas aí eu falei assim, não, calma, ela vai cuidar disso. E assim, ele concordou de boa, tranquilo. Porque assim, eu acredito que quando você, sempre como, né, muitos casais são, né, empresários, Sim. assim, Sim. quando você dá confiança de que não está fazendo para o mal, mas sim para o bem, para ajudar as coisas, eu acho que o marido também vai entender, a não ser que Sim. seja um marido que É não, muito comum. Na né? verdade, 100% não 100%, mas 99% dos meus clientes, a minha conversa começa com a esposa. É, É normal isso. É, porque a gente se entende mais, a gente é, fala um pouquinho mais de outras coisas que não são finanças, né? A é. gente desperta afinidade e a gente sai do outro lado por causa disso. Mas o que eu acho mais importante, assim, ó, você já tinha os dados, isso é muito crítico, né? Uhum. Não é que você não tinha, só não estava exatamente do jeito que você queria ver. Sim, sim. Aí o que, que você entregou para mim? Você entregou exatamente aquilo que eu quero. Eu chego a ficar com os olhos brilhando. Eu falo, sim, eu vou arrumar os jeitinhos para você ficar bem bonitinho. É isso que de fato eu acho que faz mais sentido você levar de produto, né? O que, que eu te entrego no final? Eu te entrego exatamente o que é seu de uma forma com que você enxergue melhor. Mas já está lá. Não existe frase melhor para explicar o meu papel dentro de uma empresa. É mostrar para você o que você tem. Pronto. Isso é o que eu faço. Mostrar o que eu tenho. Você já tem. Não é meu, é seu. Tá lá. Eu só vou te mostrar. Entendeu? Aí você pode ficar feliz, você pode não ficar tão feliz. Mas já tá lá o número, já tá lá a Mas informação. isso é um aspecto positivo. É positivo. Porque é uma clareza que vai dar para você, tipo, andar. Porque você não vai andar mais dentro de uma empresa, achando que está vendo tudo, mas os seus olhos não estão consegue. vendados. Tá, e né? aí tem comportamentos e comportamentos, né? Falando de fato de pessoas e pessoas. Existem alguns empresários que não conseguem fazer as mudanças que são propostas, né? E isso é normal também, faz parte daquilo que ele vai me trazer de devolução. Ele vai dizer assim, não, Noeli, isso aí que você falou, não vou fazer. Aí eu falo, nossa, que interessante. Agora eu vou ter que arrumar um outro jeito. Então, também é um desafio bom para mim ouvir o não. Não é só não é só brilho. Eu te entrego, você fica feliz e a gente vai juntas passear no parque. Não. Você vai falar para mim assim: não, Noeli, isso aí que você me deu não tá certo. Não é assim que eu quero. Eu quero ver de um jeito diferente. Então, os seus nãos são doces para mim. Porque eu me desafio. Esse é o gostoso do meu serviço. Assim, do que você gosta, Noeli? Você gosta de algumas coisas, o que eu gosto é assim, deixar arrumado do jeito que a pessoa quer. Pronto, então assim, é mostrar o que você tem do jeito que você quer ver. Lógico, existem algumas métricas comuns de mercado, eu vou fazer o basicão, né? O básico todo mundo entrega, mas depois do básico, o que mais que você quer? E aí é nessa hora que o nosso relacionamento fica mais firme, né? Nossa. Que a gente cresce juntas. E eu
tô com vontade de crescer demais. E Faturamento do olha ano que só, vem, e olha só, ela tá há um ano ou 2 um anos? ano. Há um ano, mas ela já foi trabalhar, né, 21 anos dentro de uma empresa Sim, multinacional. Então, sim, assim, ela tem uma bagagem e agora está fazendo tô fazendo. para É, ela e ajudando os outros empresários que ainda tá, né, aí decidindo o que vai ser, porque assim, a coisa não tá bonita também, né? não, Porque hoje mesmo eu vi que o governo liberou um monte de coisas, né? Com fundo de garantia e que o funcionário pode pegar empréstimos. E assim, tipo, são coisas que às vezes deixam um pouco assim. E foi esse ano, não sei como é que é isso é, aí. eu gosto muito de cuidar do ambiente empresarial. Uhum, Do ambiente que trata diretamente da pessoa, eu acho muito mais sensível, né? Porque ainda se discute, às vezes, dificuldade de boa moradia, de alimentação, de é, escola. Isso mexe muito com o meu pessoal, então eu prefiro não entrar nessa área porque eu fico muito indignada. é, Eu não consigo fazer um bom trabalho, porque aí eu começo a virar uma pessoa que presta o serviço e não sei cobrar. é, Porque é muito sensível você ver uma pessoa altamente endividada, com dificuldade de comer uma boa alimentação, que não mora bem, que trabalha horas da localidade, de casa, sabe? Isso uhum, mexe muito com o meu emocional. Então, é um tópico bem sensível para mim. uhum, Mas eu também acredito que essas pessoas têm uma natureza de empreender, uhum, que se elas saírem também desse loop, talvez tomada pelo medo que eu tive por muito tempo, infelizmente é isso, né? uhum, A gente saiu de uma quantidade de eventos tão ruins, a pandemia é, ainda está respingando em muita gente com problemas uhum. psicológicos. Então, esse medo que domina muita parte da população com notícia ruim, né, Liz? É, Fala sério. eu não vejo televisão há um bom tempo. Ah, eu não tenho, não tenho. Não me conta, nem me conta. Ah, eu fico muito irritada. Só notícia ruim que alimenta a pessoa, cara, ela entra num desespero. É, E eu entrei nesse ciclo de medo sem ver notícia ruim. Você imagina se eu teria resistido com notícia ruim? Eu não teria verdade, resistido. Então, verdade. então a gente também tem que mudar um pouco a postura do que você consome, o que você É vê. verdade. Porque aí você protege, né? Porque tem coisas que você não tá, assim, eu acho que assim, não tá apto para talvez até aguentar, né? Tanta coisa que vem. E as pessoas às vezes consomem muito isso e às vezes se vê dentro desse problema. E talvez eles mesmos não acham, né? Eu queria dizer que, em primeira ótica, eu não transfiro a responsabilidade da minha vida para Uhum, ninguém, nem para o governo. E aí uhum, cada um pensa de um jeito diferente, entende? Eu acredito em algumas coisas também de outra forma. Eu acredito que a saúde, da forma como o Brasil lida com o cuidado com a saúde das pessoas é sensacional, mas eu prefiro, deixa que eu faço. É meu, uhum, posso cuidar do meu, uhum, entendeu? Se uhum, você quer transferir a sua responsabilidade para terceiros, beleza, problema seu, mas o meu eu não vou deixar. Se é uhum. meu, eu vou ser egoísta e cuidar de mim primeiro. Então, eu vejo muita gente transferindo um pouco essa responsabilidade do sucesso para o outro. É. E. Ai, mas aí já não combina com a gente, com É, o empresário, com o cara que não. está correndo risco, que sente. Já não combina mais. Aí, enfim, não vai no evento que a gente se conheceu. Ah, não vai, não vai, tenho certeza que não vai. É, tem coisas assim que, tipo, a gente tá falando extremamente opostos, né? Porque tem coisas que a gente, tipo, talvez pra gente ter essa conversa aqui, a gente fez, É, né? Se conectou, andou uns quilômetros a mais, né? é. Que no, às vezes assim, tipo, no seu meio não tem, mas vai ter que procurar e buscar e você vai achar, Abriu né? mão de algumas coisas. Isso. Abriu mão, eu acho que Abrimos um sábado, né? A mão. foi. Foi Um um sábado. sábado com o filho, né? Eu tenho Você filho. então, eu também deixei minha pequena em casa. Isso aí, a Eu tenho um gente. filho de 3 anos e uma menina de 12. Você Então, abriu assim, mão de algo. Então, então, abriu mão e foi à frente. O que também não posso deixar de notar que nós mulheres temos um grau de inteligência muito superior, se é que você me entende. Então, baseado nisso, a gente tem que usar a nossa cabeça para aquilo que a gente sabe mais fazer, que é usar a nossa inteligência. verdade. Então,
potencializar isso andando em lugar bom, fazendo bons encontros, não tem como dar errado. Eu Não. acho que essa vontade da gente fazer a coisa funcionar é... Bom, todo mundo vai... Então, tá todo mundo combinado. Todo mundo vai sair da posição de empregado da sua empresa, vai se posicionar como um empresário, vai crescer e aí a gente vai falar de negócio. Porque assim, dentro da minha empresa, né, eu me posiciono muito como líder, né? Assim, líder não é muitas vezes quem tá todo dia lá, tá? Porque quando eu vou, eu já sei o que quero Sim, e o que a gente vai fazer para a gente crescer. sim. Então, assim, eu sempre falo. Tanto que eu tenho 2 pessoas que trabalham na minha empresa, mas eles já empreendem por fora. Ai, que lindo. Então, eu até parabenizo eles. Eu falo assim, é isso que eu quero. Eu não quero vocês escravos da minha empresa. Eu quero que vocês saiam para brilhar lá fora e que entrem novas pessoas dentro da minha empresa e eles sejam inspirados para fazer isso também. Tá, eu vou te contar. Então, já que você falou isso, eu me sinto no direito de contar um segredo de como eu vejo as pessoas que trabalham comigo. Primeiro, Uhum, preferencialmente, 100% da população é feminina. Eu dou uhum, muito valor na inteligência feminina, então, dona financeira tem que ser formada por mulheres, né? uhum. Mas as pessoas que trabalham comigo trabalham apenas meio período. Porque elas são mulheres, elas têm uma vida pessoal, ela tem filho, ela cuida de Uhum. família. Então, para mim, e eu vou deixar uma pulguinha atrás da sua orelha para alguns cargos de liderança que você vai ter no Uhum. futuro na sua empresa. Se você contrata uma pessoa por 8 horas, quantas horas você acha que de fato ela é produtiva? Ela trabalha de manhã, ela para almoçar, depois ela Uhum. volta, ela faz mais 4 horas, Uhum. tá bom? Uhum. Existem algumas pesquisas que já explicam que, Uhum. de fato, você não é produtivo às 8 horas, Não. tá bom? Uhum. Aí, o que a gente combinou? A gente combinou, a pessoa trabalha no período da manhã, ela trabalha no período da tarde. A quantidade de atividades que eu dou para ela é quase a mesma. Mas dentro daquele meio período, ela foca, ela faz o trabalho muito focado. Por quê? Porque ela sabe que ela tem o resto do dia livre para cuidar da vida dela. Então ela não tá ali comigo pensando, nossa, eu vou ao médico. Nossa, eu preciso ligar para o banco. Não, não, ela tá só trabalhando. Então, no final do dia, a qualidade das entregas, depois que eu decidi deixar uma pessoa trabalhando comigo só meio período, melhorou comparado com uma pessoa que trabalhava o dia todo. Nossa. Porque aí não tem mais falta, porque foi pro médico. Não tem. Acabou. Então, é só para deixar, só para lançar assim a Nossa, sementinha. você me deu assim umas ideias aqui. É lógico, mas é óbvio, porque assim, primeiro porque eu sou a líder, como você é líder, trabalhando com mulher. Mulher tem vida pessoal, mulher tem filho, mulher tem que ir ao médico com mais frequência, ela tem que cuidar de ordem da casa, porque é da natureza da mulher fazer esse processo de gestão, certo? Tá, agora põe uma mulher para trabalhar das 8 às 5. Você está dando o que para ela? Uma sobrecarga para trabalhar das 5 até as 8, até as 9 da noite dentro da casa, do ambiente familiar? No dia seguinte ela vai chegar como no trabalho? Cansada. Cansada, e ela vai ficar mais lenta. Gente, é muito óbvio isso. As coisas funcionam muito bem para mim assim. Eu posso dizer que esse é um compromisso. Por quanto tempo eu consigo fazer isso funcionar para tudo, eu não tenho certeza absoluta. Mas o máximo que eu conseguir segurar essa dinâmica, eu vou manter assim. Porque está funcionando muito bem. Então, a pessoa já chega e fala assim, então, você vai trabalhar só de manhã ou só à tarde. Aí o olhinho fala, nossa, como assim? É assim que funciona aqui. Você tem que entregar o que você tem que entregar. Mas você não vai ficar o dia inteiro preso aqui, não. Você tem vida. E aí, no outro período livre, ela começa a empreender. Porque ela tem tempo livre. Vive, vai pra academia, cuida da família. E no dia seguinte chega e fala assim, o que nós vamos fazer? Eu falo, calma, vamos com calma. Não, nós estamos aqui, você tem o seu, entendeu? Fica tempo livre, a gente consegue ter mais conversas produtivas, a coisa funciona melhor. E eu não sei quanto tempo, mas de fato isso é uma coisa que me apaixonou Nossa, quando eu aprendi tudo não isso. tinha pensado.
Eu tinha pensado em mim, assim. Ah, é lógico, mas você percebeu que o que funciona para você Sim, funciona para sua sim, funcionária. sim. Eu já tinha, assim, porque, eu, assim, Noeli, eu nunca me vi, assim, presa por 8 horas, tipo, trabalhando 100%. Nunca me vi. Desde, Tá, porque no início, bem no início quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhei 14 horas por dia lá no Peru, mas foi por causa muita necessidade mesmo. certo, certo. Eu precisava desse emprego porque eu tinha que pagar o meu último ano do ensino médio para finalizar, né, a minha, o meu ensino médio mesmo. Sim, Mas quando eu cheguei aqui, eu não, nunca mais. nunca mais trabalhei assim. É, E eu comecei assim muito rápido a empreender. Assim, eu peguei umas estratégias lá que a minha cunhada já tinha na loja dela e eu trabalhei por 8 meses mais ou menos sem salário, né? Assim, uhum. mas eu peguei muita coisa lá e depois quando eu comecei a sair de madrugada para fazer isso para mim, já me deu assim um negócio assim, nossa, isso aqui vai dar certo, isso aqui, depois eu vou fazer isso. Já Que era tudo delícia, assim, que então delícia. assim, É, só que é bonito ouvir você falar isso, que isso é da natureza de muita gente, mas eu não vim desse ambiente. Então, para mim, é totalmente fora do comum eu falar que uma pessoa trabalha esse meio período. Eu fui CLT por 20. Entende? Quando eu descobri essa mágica, porque para mim foi uma mágica, legítima, assim, sabe? Falei, cara, dá para ser justo, porque a gente vem. Eu tenho um senso de justiça muito aguçado pela empresa que eu trabalhei lá, existia muito esse uhum, equilíbrio. Mas eu queria fazer alguma coisa que fosse minha, né? uhum. Ah, eu esqueci de contar um negócio. É, uma das coisas que fez. A gente ia passar, mas vamos continuando. Eu vou terminar essa e a gente fecha. Eu vou Tá. terminar essa e a gente fecha. Ó, ouve essa. Quando, por muitas vezes, eu queria fazer as coisas do meu jeito dentro da empresa. Aham, Mas tem normas, é uma empresa é, internacional, tem é. regras. Por 2 ou 3 vezes eu estava tão empolgada com uma situação que eu queria construir dentro da empresa e eu levei um balde de água fria porque a pessoa disse para mim assim, ó, se você quiser fazer do seu jeito, abra a sua empresa. E eu levei isso muito a sério. E eu comecei a pensar nisso. Eu falei, é verdade, né? Essa pessoa fica me barrando aqui, eu não posso fazer as coisas do jeito que eu quero. Então, quando eu abri a Dona Financeira, eu coloquei lá um monte de coisa que eu quero para minha empresa. Eu quero trabalhar só com mulheres, eu quero devolver a liberdade para a mulher, eu quero, entendeu? Então, não é meu, agora eu vou fazer do meu jeito. Então, eu estou muito feliz de Nossa. estar nesse caminho. De novo, com pesos e medidas, eu vou tentar sustentar o máximo de tempo que eu puder nessa dinâmica, porque isso faz muito sentido para mim. Isso me traz retorno, inclusive financeiro. Noeli, falar com você foi muito assim, uma coisa que, tipo assim, eu não tava achando um horizonte nisso, num negócio que você falou das meninas, sabe? Sim, Porque anteontem eu tava conversando com a menina que me ajuda a cuidar do meu filho e sim, faz alguns deveres de casa também. Aí eu falei assim, olha, se me colocarem para ser pontual e ir trabalhar numa empresa, eu não aguentaria nem um mês, porque eu nunca me vi nesse ritmo de trabalho. Eu sempre procurei ser o máximo possível, minuciosa possível em dar resultados para minha empresa e ser remunerada por isso. sim, Eu nunca quis me pagar a mais sim. e também quando estava apertado, nunca quis tipo assim, ah, vou pegar isso aqui, entendeu? Então assim, foi uma coisa que tipo sempre fui consciente. Eu acho que muita gente que empreende tem que entender essa consciência financeira. Sim. Não é tipo assim, ah, eu abri, agora eu estou ganhando rios e É, eu vou não. gastar e eu vou fazer. Não, não. Você tem que ter uma consciência do que você está entregando para sua empresa e qual o posicionamento de você dentro dessa empresa para dar resultados. Porque Sim. a empresa não vive de brisa, não vive de Não. alegrias, riso, não. Tudo tem que ser certo, É, e né? todo dia é um novo começo. Todo É, dia, o seu começo do dia, seu saldo da conta é zero. Tem que é, pensar assim. é. E isso, assim, e eu falei assim, e eu já fiz um monte de estratégias, eu tava pensando, mas aí o que você falou, assim, sabe, que mexeu aqui comigo?
nunca tinha pensado nisso, porque assim eu sempre entendi que a pessoa tem que ter sempre uma liberdade Sim. de poder talvez escolher um dia para poder talvez, eu quero dormir até tal horário, não, É, entendeu? E e às vezes tem empresários mesmo que não fazem isso. não, não faz. Mas eu estava procurando esse elixir, essa. É, Nossa. é o crescimento natural, legítimo e todo mundo cresce juntos. E o funcionário vem muito mais feliz para o ambiente de trabalho. E tudo funciona muito melhor. Porque Hum, você demonstra o respeito pelo espaço mulher. uhum. Quem vai resolver melhor o problema da mulher se não uma outra mulher? Porque é a gente que se entende. Mas aí, Noeli, a remuneração, como que seria? A remuneração é muito parecida. Ela não chega a ser exatamente de um valor de quem trabalha 8 horas, mas Uhum. ela é muito próxima. Hum, Então a gente. eu não prejudico a remuneração porque a entrega é muito semelhante. Então, Uhum. assim, é com base na entrega que a gente mede o sucesso do trabalho, certo? Uhum. Então, se ela tiver um trabalho como é o nosso, que é um serviço que ela entrega um resultado, Uhum. ela entrega quase o mesmo de quem trabalha 8 horas, porque ela trabalha focada em fazer entrega. Então, o salário tem que ser muito semelhante. Uhum. As duas profissionais que hoje trabalham comigo, o salário delas é compatível com uma pessoa que trabalha 8 horas. Nossa, ótimo saber isso, hein? Sim, muito bom. Muito bom. Tá bom, então, Deixei a Noeli. pulguinha. Muito bom. A gente vai, né? Ai, foi muito Noeli, bom. foi muito bom conversar com você. Passou muito rápido. Passa a sua rede social aí, que a gente Sim. vai. Nossa, o nosso público vai amar esse episódio do nosso podcast Ai, aí. fiquei muito feliz de estar aqui. No Instagram, Dona Financeira, @Dona Financeira. Nós cuidamos da empresa. Depois que você fizer as loucuras e vender, e aí você fala, olha, eu preciso de uma organização no meu financeiro, pode chamar a gente. Que nós vamos dar uma boa organizada no seu financeiro e fazer você enxergar o número que você já tem. E mostrar o que você tem numa perspectiva de crescimento. Aí viram, gente, Dona Financeiro, @Dona Financeiro. E não esqueça de seguir a gente também, @Lisbeth Sanches, tá? Ou Melanie Acessórios, que é nosso trabalho da nossa loja. E, Noeli, fala uma frase para nosso público, fala algo que englobe tudo o que nós falou, para eles se incentivarem, assim como você, a abrir a nova empresa, o novo empreendimento, essa visão, esse sono que não saiu do papel, fala aí para eles. Sim. Viver de medo inibe os seus sonhos. Isso é uma coisa que eu aprendi e eu acredito muito que as pessoas são capazes de realizar aquilo que elas desejam. Ir para frente e ter fome de ser feliz. Nossa, fome de ser feliz. Gostei, nossa, gostei muito. E assim a gente fez, e assim a gente chega a mais um final, mais um episódio do nosso podcast A Nova História. Foi um prazer maravilhoso estar aqui com Noeli apresentando alguns insights poderosíssimos de como você olhar, né, o seu sono depois realizado, fazer dar uma solução, trazer essa reorganizada, assim como a minha amiga Noeli falou aqui sobre finanças, tá? E não esqueça de compartilhar o nosso podcast aqui do canal, né, da Nova História, tá? E até o próximo episódio. Obrigada e gratidão.